menos de um quinto. Não paga, entendeu, Dantas? Então é difícil você fazer sindicalismo para uma categoria que não é unida, né? Então, mas olha a quantidade de benefício. Coloca a quantidade de benefícios que nós já conseguimos, que os sindicatos já conseguiram para esses trabalhadores. Por exemplo, o sindicato está até agora, por exemplo, na Avenida Paulista e vai ficar uma semana, um mês, 2 meses, lutando pelo interesse do trabalhador. Que é a redução da jornada, que diga-se é a redução da jornada de trabalho. Mas o trabalhador, às vezes, ele só procura o sindicato, ele só sabe que o sindicato existe no dia que a empresa dele não paga salário, está atrasando salário, não paga algum benefício, aí ele lembra do sindicato, entendeu? Então, isso é uma coisa errada, Dantas, entendeu? O trabalhador ele tinha que estar conhecendo o seu sindicato, participando das assembleias do sindicato. Tem trabalhador que nem sabe para que sindicato existe, e aí vai numa rodinha com aquele que critica e acaba criticando sem saber o que funciona. Então, acaba concordando. Agora, até vou ter uma coisa também, daqui a pouco a gente vai também falar, ler os e-mails que os internautas vão mandando ao longo do programa. No seu ponto de vista, eu não sei se você tem condições de fazer essa análise de uma forma neutra, de uma forma bem positiva, assim, de uma forma bastante discernida, consciente. No seu ponto de vista, do ponto de vista da pessoa Atevaldo Leitão, eu sei que é difícil desvincular o Atevaldo Leitão, homem do sindicato, mas se você conseguir, no que melhora o Brasil tendo uma jornada de trabalho de 40 horas? Em que ponto? Onde é que a gente chega nisso? Melhora se nossos empresários tivessem consciência, para não dizer vergonha, tá? E aí eu não estou falando como sindicalista, estou falando como cidadão e estou falando como conhecedor de causas, como gerente de recursos humanos há 22 anos. É só você colocar na ponta do lápis. Mas também, Dantas, tem que ter uma contrapartida do governo, porque hoje o trabalhador trabalha 6 meses para pagar imposto, Dantas, entendeu? Então não é só o empresário, a gente não tem que culpar só o empresário também. Mas veja bem, se você reduzir a jornada de trabalho para 40 horas, você possibilita que o empresário crie mais postos de trabalho, porque se eu reduzo 4 horas de cada trabalhador, uma empresa que tem... Esse é um dos pontos, geração de emprego. Isso gera mais de 2 milhões de emprego direto, Dantas, fora os empregos indiretos. Isso é um impacto fora de série. Agora, o empresário, o que acontece, Dantas? Ele não quer contratar mais um posto de trabalho. Por quê? Porque é mais fácil eu pagar uma hora extra, mais fácil eu sonegar, porque eu tenho a possibilidade de sonegar, não existe sistema seguro, entendeu? Não existe sistema seguro. O Ministério do Trabalho agora lançou uma portaria, que é a portaria, se eu não me engano, 451, que fala sobre o relógio eletrônico, a obrigatoriedade de todas as empresas terem relógio eletrônico. Que aí isso acaba inibindo a fraude, né? O cara que entrou, ele vai bater o cartão, saiu, ele vai bater o cartão e aquilo cai direto na folha de pagamento. E há também um projeto para acabar as folhas de pagamento. Da empresa ter um sistema chamado EPAG, que a partir de 2011 ela digita direto na internet, o trabalhador, quando ele passa o cartão no relógio, aquilo cai direto na internet e o governo tem em tempo real a vida do trabalhador, né? E isso vai funcionar, Dantas, porque está caminhando para isso, porque o governo, na verdade, ele é o primeiro sócio que recebe. Tá certo. Entendeu? Das empresas. No seu ponto de vista, então, a redução da jornada de trabalho, ela diretamente geraria mais empregos. É necessário. O empresário, por sua vez, ele acha que com essa redução é preciso contratar mais. Para contratar mais, virão também mais impostos, porque a gente sabe, é sabido de todos nós, que para você contratar um funcionário, se você paga um salário para o funcionário, você paga outro de tributo. Dantas, e as doenças ocupacionais, que está detectada por estudo de especialistas feito, que você passa mais tempo no trabalho, por exemplo, a gente viu que não tem a necessidade do trabalhador ficar mais 1 hora de segunda a quinta para compensar. A gente não vê essa necessidade. Hoje nós temos um mundo tecnológico onde o trabalhador está falando, todos os setores pedem para contratar trabalhador qualificado. Quando eu qualifico, eu digo que eu falo para o trabalhador, aí eu falo como educador, como qualificador, eu falo como que o trabalhador tem que fazer da forma correta para ele fazer o serviço dele mais rápido. Por exemplo, vamos pegar um eletricista, tá? Um eletricista, por exemplo, ele não tinha obrigatoriedade de ler projeto. Hoje as empresas estão pedindo para esse eletricista ler projeto. Para quê, Dantas? Para o encarregado, quando distribuir o serviço para ele, não ficar no pé dele dizendo aonde vai instalar aquela tomada, aquela luminária, e aquilo vai reduzir o quê? Vai reduzir o tempo do encarregado, vai reduzir o tempo da empresa e, consequentemente,
vai reduzir tempo do trabalho. Então é por isso que hoje no mundo, que hoje nós não estamos no mundo da pedra, no mundo onde exige qualificação para o trabalhador, onde as empresas querem o trabalhador cada vez mais qualificado, então nós não vemos a necessidade do trabalhador ficar mais uma hora no trabalho toda semana. E uma coisa interessante também, Etevaldo, você percebe, internauta, que a gente, ao longo do programa, nós vamos abordando simultaneamente, até inclusive sem roteiro, vários assuntos que envolvem o trabalhador. Até porque nós estamos vivendo o mês, praticamente o mês do trabalho, o momento esse do trabalho que, dia 1º agora, nós vamos falar agora, inclusive, daqui a pouco, exatamente do dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Então, a maioria das correntes sindicais ou das correntes trabalhistas do Brasil aproveitam esse período para discutir alguns assuntos, a política também está envolvida nisso, todo mundo está envolvido nisso. O interessante também, Etevaldo, não sei se você falando de qualificação profissional, e é possível que uma pessoa, quando ela fica qualificada, porque o sujeito, ele aprende uma profissão, né? E muitas vezes ele para ali e não faz mais nada. E aí ele também, dentro do mercado, o mercado passa por um processo de mutação constante. Está sempre mudando, tecnologias novas, né? Tem sempre invenções chegando no mercado. E aí o sujeito, ele não passa por uma requalificação profissional, ele acaba criando nele também uma desesperança. Uma requalificação profissional pode ser que dê na pessoa uma expectativa de vida melhor, de uma esperança melhor, tanto para ele quanto para a sua profissão. É uma das importâncias da requalificação profissional, que todo mundo hoje em dia está lutando por isso, né? Qualificação profissional, Dantas, internauta, ele representa renda e aumento no orçamento familiar. O que acontece? Nós pegamos agora no nosso curso de mestre de obra, 47 mestres de obra, e agora nós formamos 13 mestres de obra, dos quais 6 foram promovidos e 4 foram contratados direto como mestre de obra. Nós tínhamos um camarada, Dantas, que, olha, isso daí, cara, é um exemplo de que a qualificação profissional, ela é o futuro do nosso país. O camarada era servente. Depois, quando ele se matriculou no curso para mestre de obra, ele foi promovido para pedreiro. E hoje ele foi acabou o curso de mestre de obra, ele recebeu o certificado e foi promovido para mestre de obra. Na Exetec, uma construtora. Então, Dantas, o camarada ganhava R$ 778, e aí quando ele se matriculou, a empresa promoveu ele para R$ 945, hoje ele está ganhando R$ 4.200. Então, Dantas, esse é um exemplo vivo. É uma diferença muito grande. A diferença é brutal, Dantas. O que acontece? Às vezes você tem pedreiros aí fazendo casinhas de vilas, enfim, que chama o gato, o empreiteiro. Dantas, às vezes ele está fazendo o trabalho lá, mas ele não tem todos os conceitos de como fazer. Ele está fazendo o que ele acha que está certo. Só que ele não tem uma experiência para fazer um cálculo. Entendeu? Então ele não tem a parte teórica para saber, para permitir que aquilo que ele está fazendo está correto. Então ele está fazendo do jeito dele. Muitas vezes tem camarada aí fazendo mansão, por exemplo, do jeito que ele acha que tem que fazer. Quando, na verdade, o mercado não absorve isso, né? Você tem que passar por um processo de requalificação. E quando nós estamos falando com o Etevaldo, inclusive é um especialista em recursos humanos, está todas as terças comigo aqui na bancada para fazer o programa Conexão Show, e o Etevaldo está citando vários exemplos da área dele, e está certo. Mas a gente lembra ao internauta que é preciso, que a vida é um estudo constante também, é preciso que você se prepare sempre, que você procure sempre novos objetivos, que você procure ser flexível com o mercado, porque não tem jeito, né? Acho que todo mundo lembra isso. É só a educação, só a escola é que melhora o seu grau de instrução para tudo que você vai fazer. Nós entramos no assunto da redução da jornada de trabalho, já passamos pela requalificação profissional, nós vamos a todo tempo aqui voltando e relembrando de alguns assuntos, porque é o que o programa hoje foi para que veio, para falar justamente do trabalhador, né, em todos os seus âmbitos. Fala, Etevaldo. Dantas, daqui a pouco eu vou ler 4 e-mails que tem aqui. É tão real o que eu falei com você, que na primeira turma de mestre de obra, o IEC ele não fez nenhum teste. O aluno chegava lá e falava o seguinte: não, eu quero fazer o curso de mestre de obra. E a gente fez um experimento. E o meu professor, o nosso coordenador do curso, ele é do Marquense, né? Faculdade Marquense. Uma das faculdades mais renomadas hoje do Brasil. Mackenzie. Né? Então, nós tivemos dificuldade.